Fala galera, seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o PowerPoint na versão 365 e agora nós vamos entrar na guia página inicial. Bora lá. Guia página inicial. A guia página inicial ela vai ter as mesmas características que a gente viu, tanto no Word quanto no Excel, que são as características padrões que a gente tem no pacote Office. Então, nós vamos encontrar lá o grupo área de transferência, nós vamos encontrar o grupo fonte, mas também vamos encontrar grupos que estão relacionados diretamente ao programa PowerPoint. E é justamente nesses grupos que nós vamos conhecer algumas características que podem ser cobradas em prova. Vamos lá, acompanha comigo e veja lá quais são os itens que você julgar necessário anotar. Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo aqui a página inicial, onde eu já mencionei para você aqui o grupo área de transferência, grupo esse que nós já vimos tanto no Word quanto no Excel, né? Então esse grupo aqui, né, área de transferência. Isso aí. E aí a gente entra num grupo exclusivo do senhor PowerPoint, que é o grupo Slides. E é justamente este grupo que a gente vai explorar agora. Vamos lá. Está aqui a minha apresentação do PowerPoint para você acompanhar. E aí a gente já vai aqui diretamente no grupo Slides. Então, deixa eu ampliar aqui, ó, dar um zoom para você enxergar bem. Grupo Slides. O grupo Slides, ele vai trazer para a gente ali alguns elementos que você pode adotar durante a construção da sua apresentação. Então você já começa a descobrir que para inserir um novo slide, você tem que vir aqui em novo slide, em página inicial, mas não é o único local, porque você também aqui em inserir tem a opção novo slide, tá? Isso já é uma característica que a gente tem na versão 2016, tá? Na versão 2019, na versão 365. Então, a opção novo slide também está dentro de inserir. Na versão 2010, não. Na versão 2010 você não tinha dentro de inserir, era só em página inicial. Beleza? Então aqui nessa pegadinha você não cai. Mas você pode cair na pegadinha que eles podem trazer para você o seguinte: assinale a alternativa que traz o nome da outra guia que podemos encontrar a opção de inserir um novo slide. E aí você pode só lembrar de inserir e esquecer de página inicial. Página inicial tem um grupo, esse grupo chama Slides, e lá nesse grupo Slides nós temos uma ação de novo slide. Quando você clica em novo slide, ele já vai trazer para você aqui um novo slide, você está vendo a miniatura do slide, mas aqui ao lado ele já está trazendo um formato específico para esse slide. O que é esse formato? Esse formato ele é denominado layout, porque você já sabe que no slide você não consegue acrescentar elementos como texto. Não é possível escrever diretamente no slide. É necessário que você tenha o quê? Uma caixa de texto. E esses layouts, por sua vez, já traz ali pré-moldado as ações de aplicação de texto, como um título, e também onde você pode adicionar um conteúdo. Por exemplo, esse slide que você está vendo aí é um slide de conteúdo. Slide de conteúdo significa que ele vai ter um título e a área para você preencher o texto, tá? Isso é uma característica que existe. Porém, você pode também, na hora de inserir um novo slide, escolher qual é o formato que você quer. Basta clicar naquela setinha. Quando você clica na setinha, você pode escolher um formato diferente, como por exemplo esse daqui de comparação. Professor, é importante saber o nome desses formatos? Sim, é importante, porque eles podem trazer para você a miniatura. Eu vou até ampliar aqui para você ver. Ó. Eles podem trazer a miniatura e perguntar para você, trata-se de qual tipo, né? Ou então qual o nome desse layout apresentado na imagem. E aí você tem que saber. Diferenciar aqui, por exemplo, duas partes de conteúdo de comparação. Comparação ele vai ter ali, ó, na parte de cima, como se fosse uma tabelinha, né? Você está vendo aqui. Vou colocar aqui, ó. Comparação eu já coloquei no slide 3. Agora vamos ver duas partes de conteúdo no slide 4.
Então, vamos lá, no slide 4, duas partes de conteúdo. E aí eu vou tirar o meu zoom e você vai observar aqui, ó. Duas partes de conteúdo no slide 4. E no slide 3, ele vai trazer aqui para a gente, ó, mais um elemento, que é para você adicionar como se fosse um subtítulo para informar o que vai aparecer aqui embaixo, tá? Tem um título principal e dois subtítulos, como se fosse uma comparação. Exatamente isso, por isso ele chama comparação. Bom, já vimos que é possível inserir o slide escolhendo o formato, né, o layout necessário. Porém, e se eu me arrepender desse layout? Se eu não gostar desse layout, se esse layout não caiu bem, se esse layout não é o que eu desejava. Posso trocar? Posso. Existe aqui um elemento chamado layout, que vai trazer a mesma coisa que você acabou de enxergar, só que com uma característica. Ele vai trazer a opção de substituir o layout que está naquele slide, e não de acrescentar um novo. Em novo slide, quando você clica na setinha, ele vai trazer a mesma coisa que você está enxergando aí, só que acrescentando novos slides. Aqui não. Aqui eu posso trocar. Por exemplo, slide de título, ele vai ficar assim, ó. Automaticamente ele já traz ali o ideias de design, que a gente vai chegar nele, tá? É uma característica que as versões novas do PowerPoint acrescentam para poder trazer para você uma ideia criativa na hora de montar a sua apresentação. Então, como você viu aqui, ó, eu alterei para esse layout, que é o layout slide de título. Se eu quiser deixar em branco, eu também posso, ó, em branco. Aí ele vai ficar em branco, certo? Bom, em relação às opções que a gente tem aqui, olha só. Você viu que eu criei 4 slides, cada slide aqui, no caso, ele tem um layout diferente, beleza? Mas eu também posso acrescentar elementos como seções na minha apresentação. Imagine que eu quero que o slide 1 e o slide 2 seja uma seção e a partir do slide 3 uma seção diferente. Basta eu clicar aqui em adicionar seção, né? Posso dar nome para essa seção, vou deixar sem título mesmo, mas funciona da mesma maneira que a gente aprendeu, por exemplo, lá no Word, com a quebra de seção. Imagine que aqui esses slides eu posso atribuir, por exemplo, um design. E esse design ele vai ser atribuído só a essa seção. Olha só, cliquei aqui na seção, vou escolher esse aqui, ó. Pronto. E nessa seção eu vou escolher um outro design. Pronto, olha que bacana. Tá vendo só? Então, isso daqui não é muito comum de acontecer, né? Porque quando você escolhe um design, esse design é aplicado para todos os slides da apresentação. Claro que eu estou mostrando só uma coisa básica, só para você entender o que seria a divisão de sessões em uma apresentação. Basicamente a mesma coisa que a gente viu no Word, a gente divide a nossa apresentação como se fossem duas apresentações, dois documentos. E aí um elemento novo, que é o reutilizar slides. Esse reutilizar slides permite que você possa visualizar as apresentações que você trabalhou e escolher os slides que você tem nessas apresentações. Então, por exemplo, ele está trazendo ali, ó, a minha apresentação do PowerPoint, onde eu posso escolher ali o conteúdo, ele vai abrir e aí eu escolho os slides que eu quero reutilizar. Viu só? Então, isso daí é um elemento novo, é um elemento que está presente aqui dentro do grupo Slides. Só que o grupo Slides não é só isso não, gente. Ele também traz teclas de atalho. Para adicionar um novo slide, Ctrl M. Então, anota aí no seu caderno, Ctrl M. Novo slide, certo? Mas eu também posso adicionar um novo slide. Clicando com o botão direito do mouse em cima de qualquer uma das miniaturas, eu vou ter a opção aqui, ó, novo slide. Também posso fazer o uso do seguinte, posicionar aqui entre os slides e apertar o Enter do meu teclado. Olha lá, automaticamente um novo slide será inserido. Então, eu tenho diversas formas de inserir novos slides na apresentação. Basta escolher qual que é
a forma mais adequada que você gostaria de trabalhar, tá certo? Depois disso, galera, a gente tem o grupo fonte. O grupo fonte só vai habilitar os elementos de fonte se você estiver numa caixa de texto. Se você não estiver numa caixa de texto, automaticamente o grupo fonte está desabilitado, ou seja, ele desabilita todas as ações relacionadas ao que? A texto, tá? Beleza? Aí, olha só. Continuando aqui, ele vai trazer as mesmas características que a gente já aprendeu, trazendo também elementos voltados para a apresentação, como, por exemplo, um sombreado, né, uma sombra de texto, onde ele vai dar um destaque a mais ali no seu texto. Ele vai trazer ali um afastamento, né? Ele vai aumentar o espaçamento entre caracteres, cujas opções são as mesmas que a gente já conhece, né? É o que ele chama aqui de muito justo, justo, normal, afastado, muito afastado. Quando você clica aqui em mais espaçamento, ele vai trazer aqui, ó, normal, expandido e condensado. Por isso que eu disse que é aqueles que a gente já conhece. Aquelas opções são opções pré-formatadas. Muito justo, justo, afastado. Agora, tipos de espaçamento são esses aqui: normal, expandido e condensado. Então vamos lá, vamos ver isso aqui de novo? O que é isso aqui? Isso aqui são opções de formatação, tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, PowerPoint. Ó, escrevi PowerPoint. Diminui o zoom, né? Para a gente poder enxergar. E aí eu venho aqui. Tá, beleza. PowerPoint. E aí eu posso escolher justo, muito justo, afastado, muito afastado. Essas são opções de formatação. Não são tipos de espaçamento entre caracteres que a gente tem aqui no pacote Office, vamos dizer assim, né? Não é uma característica só do PowerPoint. Quando eu clico em mais espaçamento, ele vai trazer o que a gente conhece: normal, o expandido e o condensado. E aí a gente utiliza aqui a quantidade de pontos para poder fazer o espaçamento desejado, certo? Depois disso, sem novidades, tudo aquilo que a gente já aprendeu está aqui presente. Então você tem ali a opção para limpar a formatação, trocar a cor da fonte, aqui dar um destaque, né, que a gente chama de cor do realce do texto. Ele vai trazer aqui também maiúsculas e minúsculas, aquilo que a gente aprendeu no Word. Ele vai trazer o negrito, itálico e sublinhado. As teclas de atalho são todas iguais, não muda, graças a Deus, né? Então, Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S. E aqui, para habilitar as formatações de fonte, ele não traz tecla de atalho correspondente. Então, tem que clicar aqui e aí ele vai trazer as mesmas características que a gente já viu. Vai trazer os estilos, regular, itálico, negrito e negrito itálico. Ele vai trazer os efeitos. Taxado, taxado duplo, mesma coisa que a gente viu lá no Word, nós temos aqui. Certo? Ele só não traz a classificação de estilo sublinhado aqui dentro. Sublinhado, ele já traz. Opa, desculpa. Ele traz sim. Só que ele já traz aqui com a opção de você trocar a cor, inclusive, né? Coisa que no Word também você tem essa opção. Beleza? Então, quer dizer, não mudou nada. O que a gente tem aqui trata-se de um grupo fonte um pouquinho mais enxuto do que no Word, mas ele traz as mesmas características. Por que ele é enxuto do que no Word? Porque nós estamos num programa de apresentação de slides, e um programa de apresentação de slides não visa formatação de texto, né? Então, quer dizer, você não vai produzir um texto aqui, você vai produzir uma apresentação de slides. Depois disso, galera, a gente tem aqui o grupo parágrafo, que vai trazer as opções de alinhamento, né? Então, você já sabe, alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita, e também temos o justificar, né? Quer dizer, mesma característica que nós temos também no PowerPoint. Lá na parte de cima, nós temos os marcadores. Então, ele vai trazer ali os marcadores, que são os tópicos, a numeração, que vai trazer a sequência numérica e alfabética. Para quem não lembra, é isso aqui, tá?
E aí nós temos também, claro, quando você tem um texto, você pode ali no caso de um parágrafo, né, mexer aqui nas opções para diminuir ou aumentar o recuo quando você tem uma lista ali, né? Quando você tem os tópicos. Vamos colocar aqui. Você tem tópicos, né? Automaticamente você tem a opção de fazer essa modificação. Olha só? Você pode aumentar, criando um subtópico aqui, se você quiser. Beleza? Bom, a qualquer momento, você pode mexer também no espaçamento entre as linhas, né, que estão presentes no parágrafo. Aqui, ó, o stage está aumentando, né? Temos também aqui a opção de trabalhar com duas colunas. Você tem aqui, ó, duas colunas. Precisa ter texto para isso, né? Então, quer dizer, se eu jogar aqui texto, e esse texto for suficiente para alimentar os dois lados aqui, aí você vai ver que nós temos duas colunas de texto, tá? Então, vamos... Deixa eu só ver se... Acredito que não funcione, mas vamos tentar aqui. Eu acho que não. Funcionou! Excelente! Olha aí que bacana! Nós temos ali, ó, mais uma opção aí de enxergar textos dentro do PowerPoint. Tá vendo só? Então, o texto dividido em duas colunas, conforme o próprio elemento aqui diz que vai criar. Existe também ali, ó, a opção mais colunas, onde você pode definir aqui o espaçamento entre elas, onde você pode definir mais do que duas colunas, tá? Então, você tem aqui 3 colunas, 2 colunas, uma coluna, tá? São as opções pré-definidas. Temos também aqui, aí eu vou voltar lá em cima no PowerPoint, uma opção bem legal, que é a opção para você mexer na direção do texto. Posso mexer na direção do texto, clicando em mais opções, ele vai trazer ali para a gente um mundo, né, onde você pode mexer aqui, inclusive no alinhamento, né, alinhamento vertical, ele está inferior, mas se você quiser deixar no centro, ele fica no centro, na parte superior, né, então ele vai trazer todas essas opções que a gente tem aqui em relação à caixa de texto, onde nós estamos trabalhando, certo? Ainda tem aqui, ó, o preenchimento do texto, aí já entra em elementos de formatação da fonte, que você tem aqui a cor do preenchimento, o contorno do texto, que ele já entra já numa parte mais criativa, né? Então você pode optar por isso, certo? Mas aqui a gente está vendo só a questão do direcionamento do texto. Depois disso, nós temos aqui uma opção, que é a opção de alinhar o texto. Ao invés de ir lá na opção de formatar a caixa de texto, eu já escolho por aqui, ó. Está no formato superior, mas posso deixar aqui no centro. E aqui a gente tem uma coisa super interessante, que é converter o que estiver escrito em um elemento gráfico Smart Art. Como é que funciona isso? Vamos colocar aqui um layout de título e conteúdo. E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Como estudar informática. Eu vou colocar aqui, ó. Conteúdo, prática e exercícios. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui e vou clicar no elemento gráfico Smart Art. Olha só que legal. À medida em que nós passamos o mouse aqui, ó, ele converte o que está escrito em um elemento gráfico Smart Art. Tá vendo só? E aí, claro, que eu posso clicar em mais elementos, ele vai trazer as opções. Por exemplo, um processo. Eu gosto de mostrar isso aqui através disso. Pronto.
Essa é a forma mais eficiente de estudar informática. Conteúdo, prática e exercícios. Certo? Beleza. Então, ainda aqui, ó, vamos voltar para cá. Nós temos a opção de formatar todos os elementos de parágrafo, onde ele vai trazer aquelas características que a gente já conhece no Word, né? A opção de espaçamento antes e depois, o espaçamento entre linhas, onde ele traz lá o simples, o e-mail, duplo, exatamente, e o múltiplo. Ele não tem o pelo menos aqui. Lembre-se que o PowerPoint não é um editor de texto, ele é um editor de apresentações, por isso que ele tem elementos a menos. Depois nós temos aqui, ó, o grupo desenho, que vai trazer elementos aqui como a opção de inserção de formas. Uma vez que você tem formas, você vai organizar essas formas, né? Então, aquela história de você colocar aqui, ó, um triângulo, colocar um retângulo e colocar também um círculo. Pronto. E aí, vamos trocar a cor desses caras para a gente ter... Aí. Olha só. O triângulo, o retângulo e o círculo. Quando você vem em página inicial, você tem a opção de organizar. Quem que está selecionado? O círculo. Eu posso enviar para trás. Tá? Então, são esses elementos. E aí, claro, você tem as opções de brincar, né? De estilos rápidos, onde você escolhe aqui um estilo, né? Você percebe que à medida que eu vou passando o mouse, ele vai modificando. Você tem aqui o preenchimento. Você pode diretamente escolher aqui o preenchimento que você quer. Você tem o contorno, que aí você pode aumentar a espessura desse contorno, trocando a cor, inclusive, ó, que aí vai ficar mais evidente. Olha só. E os efeitos de forma. Os efeitos são os efeitos frufru, para deixar aqui em 3D. Ele traz mais opções aqui, ó, reflexo. Tá vendo que ele está refletindo lá embaixo? E por aí vai, né? Então você tem N opções aqui para se divertir no grupo desenho. O grupo desenho, por sua vez, ele também traz aqui a opção de você fazer elementos mais detalhistas. Você pode aqui trocar a cor e mexer na transparência dela. Então, por exemplo, está preto, mas eu posso deixar ela um pouquinho mais transparente, assim, tá vendo? Aí eu consigo revelar o que está atrás do elemento. Aqui do elemento gráfico, né? No caso aqui do meu círculo. Beleza? E aí, nós temos um grupo chamado Editando, que vai trazer as características que a gente já viu no próprio Word, onde você tem a opção de localizar, Ctrl L, tecla de atalho, substituir, Ctrl U, selecionar os elementos que estão aqui presentes. Eu clico aqui, ó, painel de seleção, ele vai abrir todos. Se eu clicar aqui, ó, ele vai exibindo ou não os elementos, e se eu quiser selecionar, eu posso selecionar. E um elemento novo que a gente tem aqui presente dentro do pacote Office 365, que é o ditar. É isso aí. O ditar, ele permite que você possa, no caso, falar e o PowerPoint escrever. Exemplo, vou fazer um ditado aqui. Podemos gravar o que falamos no PowerPoint sempre que desejarmos. Olha lá, entendeu errado. Viu só? Então, quer dizer, muitas vezes ele não entende o que a gente quer dizer. E aí, tudo que eu falo agora, ele vai escrever. Bom, vamos parar de editar. Clico aqui e ele para. Show de bola essa ferramenta, né? Então, você diz para ele e ele escreve. É fantástico. E aí, as ideias de design, gente. Ideias de design, como o próprio nome já diz, são ideias. Olha só que bacana. Então, isso daqui acabou sendo até uma logomarca, né? Então, ó, e aí, com as ideias, conforme você vai aqui no caso escolhendo, ele traz até opção de efeito, ó, onde ele está colocando ali efeito no texto. Simplesmente fantástico. Veja a transparência que eu coloquei aqui, ó, que dá para você ver o fundo, né? Então, esse ideias de design, ele sempre vai trazer ali informações que você pode, ali no caso,
cada slide, escolher um modelo diferente. E ele traz aqui a opção de você ver mais ideias de design. Beleza, turma? Então, esses são os elementos que a gente tem dentro da guia página inicial. Vamos voltar lá para o slide e vamos ver quais são os itens que eu destaquei para você. Então, ó, já vimos a história de inserir um novo slide, né? Então, a gente já sabe que o layout ele pode ser escolhido, inclusive na hora de fazer a inserção. E agora uma questão de prova que envolve aí o que a gente aprendeu. Para incluir um novo slide em uma apresentação utilizando-se o software de apresentação PowerPoint 365 em português através de teclas de atalho, deve-se digitar Ctrl mais o quê? Ctrl mais M, é isso aí. Então, Ctrl M, ele vai trazer para a gente a opção de inserir um novo slide. Beleza, turma? Então, essa foi a guia página inicial, uma guia bem tranquila, uma guia que você viu que tem elementos novos, mas também traz os elementos que a gente já conhece, não só nos programas anteriores, né? Mas também já para quem já se familiarizava com o PowerPoint nas versões antigas, não mudou nada, continua sendo da mesma maneira. Beleza? Paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!